E aí, moçada, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje, fazer uma reflexão sobre um conceito que nesta semana meio que pegou pesado na internet. Vamos falar hoje sobre totalitarismo. Então, por conta de alguns eventos que aconteceram essa semana na internet, em específico em podcasts, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas um youtuber, vamos dizer, ele acabou se posicionando sobre um regime totalitário e acabou falando, até por desconhecimento de causa, ele sugeriu que seria interessante a existência de um partido político totalitário. Então vamos lá, vamos tentar explicar por que é um absurdo isso e aonde está a falta de reflexão desse youtuber. Bom, primeiro, um dos grandes problemas da internet é exatamente esse, e eu tenho dito há muito tempo. O fato de você ser alguém que tem o seu nome muito significativo na internet não garante que essa pessoa detenha algum conhecimento. Ele pode ter um carisma, ele pode ser um bom comunicador, e o resultado disso é uma confusão. Eu sempre digo, é absurdo, mas infelizmente é a realidade. Nós encontramos pessoas que não têm nada a acrescentar na vida das pessoas e fazem sucessos absolutos na internet. No entanto, muitos professores e acadêmicos que poderiam ensinar conceitos extremamente importantes para os jovens, às vezes os seus canais não saem de 5, 6, 20, 50 visitas. E isso é muito triste. E essa semana, exatamente porque aconteceu isso com um canal de podcast, é que eu estou fazendo essa questão, eu estou colocando essa questão, o totalitarismo. O totalitarismo tem que ser comentado, no mínimo, por alguém que estudou isso. E ninguém melhor do que professores para falar sobre regimes totalitários. O totalitarismo, para vocês terem ideia, foi um regime, ou foram regimes políticos que começou mais ou menos no início do século, em torno de 1900 e tal. Essas ideias totalitárias, elas são consequências de vários fatores. A desconfiança com a democracia após a Primeira Guerra Mundial, o descontentamento com a qualidade de vida de alguns países em relação a outros, a própria perda da Primeira Guerra Mundial por conta de alguns países, como a Alemanha, por exemplo, fez com que um sentimento de ódio começasse a surgir. E aí, obviamente, alguns grupos vão se fazer presentes dentro do totalitarismo. Os mais significantes do início do século XX, a gente pode dizer que foi o stalinismo, certo? O fascismo italiano de Mussolini e, obviamente, o nazismo de Hitler. Houveram outros. Na Espanha teve de Franco, em Portugal, de Salazar. E nos dias de hoje, também existem regimes totalitários que fingem que são democráticos e que são seguidos por muitos grupos que estão fazendo as atrocidades que estão fazendo. Quais são as características dos regimes totalitários? Primeiro, esses grupos políticos, eles sempre se aproveitam de um cenário caótico de crise. Quase sempre eles surgem quando algo está muito instável em um país, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Alemanha. A Alemanha viu a ascensão nazista por conta de sucessivas crises causadas pós Primeira Guerra Mundial, mas também causadas por outros fatores, como, por exemplo, o crash de 1930, o crash de Nova York. Isso abre uma porta de oportunismo que esses grupos totalitários se aproveitam. Normalmente, também, outra característica do totalitarismo é que eles acabam criando uma identificação de um inimigo em comum. Para usar Hitler, é só lembrar dos judeus. Essa capacidade de espontânea desses grupos de transformar um grupo, uma pessoa, uma etnia em seus inimigos. Então, o antissemitismo foi muito
claro nesse período. Outra coisa característica também do totalitarismo é o controle total da vida de cada cidadão. Controle total mesmo. A centralização do poder, o uso de todos os instrumentos de propaganda e o uso também, obviamente, de atitudes que causam medo, pavor, terror, policiamento excessivo. E outra coisa bem característica do totalitarismo é a eliminação da singularidade, é a eliminação da capacidade de você ser quem você quer ser. A ideia dos regimes totalitários é que todo o país, toda aquela nação, seja um corpo igualitário. Eles não dão chance à personalidade, a não ser do líder. Mas o pior de tudo, e foi aí que esse youtuber, esse cara desse podcast falhou, é que quando você sugere que acha lícito a criação de um partido totalitário, você se esquece as consequências que, por exemplo, o nazismo causou. Cara, só de judeus, e eu não estou falando de alguns outros estrangeiros, eu não estou falando de homossexuais, não estou falando de nada. Só de judeus foram 6 milhões de mortos. 6 milhões de mortos. Há uma variante de números aí, mas é significativo. Então, do meu ponto de vista, a culpa desse youtuber, infelizmente, é a sua ignorância. Não é que ele seja nazista ou qualquer coisa, mas é exatamente nesse tipo de cara que começa a semente de um regime que pode, a longo prazo, causar danos irreversíveis à sociedade. Então, a questão é muito simples. Não importa se você vive num país que tem um regime que tem características de esquerda ou de direita. Se ele é totalitário, ele tem que ser combatido e eliminado. Nunca, jamais defender que determinado partido totalitário talvez seja a solução. Não será. Pela experiência da Segunda Guerra Mundial, pela experiência do Holocausto, nós aprendemos muito bem que regimes como de Stalin, como de Adolf Hitler ou Mussolini, causaram uma mancha tão significativa da história, uma mancha tão significativa da história humana, que, infelizmente, nem daqui a 1000 anos a gente vai esquecer. Se esse jovem do youtuber vai receber alguma punição legal, eu não tenho conhecimento jurídico para isso. Mas tomara que pelo menos a lição de vida ele tenha. Jamais nenhum partido de extremismo totalitário pode voltar a comandar nenhum país. E aqueles países que você sabe muito bem que existem, que são comandados por regimes totalitários, nós devemos temer, porque nós não sabemos o que acontece lá dentro. Bom, moçada, por hoje é só. Essa foi uma reflexão um pouco pesada, eu sei disso, mas é porque é sempre importante trazer à tona certas memórias para que nós compreendamos que a democracia está acima de tudo, que a liberdade de expressão também, mas não se esquecer também que há limites para aquilo que você pode dizer. Defender o indefensável a ponto de torná-lo quase um inocente, isso não dá. Até a próxima reflexão. Valeu, moçada!